Os irmãos podem assentar. Para mim sempre é uma honra. Eu ainda tenho as pernas ainda tremem, né? Eu me sinto mais seguro quando vejo aqui a família reunida, meus primos, tia, família toda. Então a gente vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas eu confesso que toda vez que vamos pregar a palavra de Deus, ficamos realmente ainda tremos, preocupados com o que Deus há de fazer. Confessamos que no decorrer sempre preparamos um direcionamento, mas sempre na hora é o Espírito Santo que nos conduz, amém? E esta noite nós passamos a semana toda sendo ministrado sobre uma temática em Isaías capítulo 53. Nós vamos abrir, você que trouxe Bíblia, também vamos projetar ali, já está projetado para você que não trouxe, para acompanhar conosco. Eu peço perdão, nós vamos usar muita base bíblica. Eu preciso que você, meu irmão, estudante da palavra de Deus, se não conseguir acompanhar a velocidade, tome nota, para que você possa depois consultar em sua casa esta palavra. Enquanto você procura, quero aqui trazer também o abraço amável da nossa igreja, a Igreja Batista Manancial. Os irmãos também estão em sua missão, ali na colônia Santo Antônio, como os irmãos aqui no Terra Nova. Esta região, ela é chamada região Zona da Morte, não é Zona Norte, ela é a Zona da Morte. Na região onde nós estamos hoje, Deus fez uma limpa naquele ambiente. Estou ali há 10 anos, e quando chegamos ali, realmente a história, embora Manaus esteja crescendo muito, mas naquele local onde nós colocamos os pés, ali acabaram esses homicídios, acabaram, as bocas foram fechadas. E eu quero dizer a você exatamente isto: este é o mínimo que a igreja precisa manifestar ao reino. Eu sou, desde criança, congrego, fui treinado ainda pintando no pincel, né, os ursinhos na Igreja Batista, uma igreja muito tradicional, lá no Memorial, em Adrianópolis. Eu me lembro que meus avós me levavam a contragosto, eu não queria andar a pé, que era longe, e eles sempre nos levavam arrastando para a igreja. Hoje eu glorifico muito a Deus pela vida do meu avô, da minha avó, que nos arrastavam para a igreja. Eu entendo muito bem hoje o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu me lembro que eu estava naquela luta, comecei a trabalhar muito cedo, ganhar dinheiro muito cedo, e disse, cara, é isso que eu quero. Eu venho de um ambiente pesado, onde só se falava assim, briga em mulher e carro com motor potente ou moto, né? Era isso que tinha. Para você ter uma ideia, o pai tinha que formatar a imagem do homem e autorizava você colocar a imagem de mulher despida no seu quarto. Esse é o ambiente que eu cresci, um ambiente onde preparava-se macho, pensava-se que era dessa forma, e de muita confusão, muita briga, e muitos amigos meus não estão mais conosco, vítima de si próprio, né, que foram vitimados por conta dessa semente. Mas eu confesso aos amados irmãos que depois que eu entendi, depois já de velho, cabelo branco, eu até pintei o pinto do cabelo, viu, irmãos? Mas já estou de cabelo branco também, como é, César? Somos próximos da mesma idade. Mas hoje eu entendo que se a igreja se posicionar, acreditar no que a palavra de Deus diz, nós viveremos exatamente aquilo que Ele disse que viveríamos, que nós iríamos ser realmente usados como instrumento nas mãos dEle. Mas o texto que nós iremos ler está aí, eu vou ler com você numa única versão, para que você possa dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar. Aí mesmo onde você está sentado, mais em reverência, vamos pedir que o Espírito Santo possa, esta luz, trazer a revelação que precisamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, reconhecemos Deus Pai, o Todo-Poderoso, reconhecemos Jesus Cristo, seu Filho, que veio ao mundo, Pai, que do Verbo se fez carne, morreu, Senhor Deus, ressuscitou e completou o projeto dos céus. Eu reconheço também aqui o Espírito Santo que está conosco.
que, Pai, que tem o papel de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, que tem o papel de consolar, que tem o papel de apontar para a cruz, tem o papel, Senhor Deus, de interceder com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar. Pai, Tu estás aqui esta noite, Pai, agora traz a revelação, que a Tua palavra, Senhor Deus, é apenas lida, será apenas um livro histórico, de muita confusão, mas se o Teu Espírito Santo estiver à frente, Ele irá nos revelar, Pai querido, a fonte de vida. Então se manifesta de forma extraordinária nesta noite. Traz, Senhor Deus, de volta homens e mulheres, Pai querido, que começaram bem, mas, Senhor Deus, de alguma forma começaram a relativizar a Tua palavra. Traz de volta, Senhor Deus, as bases sólidas de convicções que são tão necessárias para que possamos ser vencedores nesse tempo, nesta terra. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Amém. Eu falei, amém. Amados, eu falei que é sobre convicções, e uma das primeiras convicções para que possamos falar sobre manifestação do Espírito Santo, nós não podemos falar nunca daqui que nós não temos, nós nunca podemos reproduzir aqui que você não entende. Então esta noite, queremos que, foi isso que ele falou comigo, e sempre tem que estar reciclando e estudando para poder lembrar, algumas bases que não podemos esquecer. A primeira base que o Senhor vem é exatamente esse texto. Logo em seguida nós vamos avançar um pouquinho e você vai ter uma definição de destino. Os textos que nós iremos ler a partir daqui agora, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Para alguns se tornar apenas uma cartilha que precisa ser lida para que as pessoas possam entender. Para outros é apenas o fato de eu assinar, sim, eu quero, um xizinho no quadrado, para dizer eu aceito esta palavra. Mas, meus irmãos, o Senhor hoje quer descortinar para que você possa entender que cada palavra dessa que vai ser lida, que vai trazer uma convicção de vida, porque aponta para um destino, a vida eterna. Jesus Cristo veio apontando para a salvação. O livro de Tito vai falar que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. É um princípio, para que eles possam entender e ter uma definição de destino. Vamos ler os primeiros textos que você conhece muito bem. Vamos ler, pode avançar. Quem deu crédito nessa pregação, essa dúvida, ela surgiu lá atrás. Você vai entendendo em todo o processo da mensagem que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diretamente, ali já estava dizendo, já estava tendo uma visão, o que aconteceria nos últimos dias. O próprio Jesus falou, haverá fé na terra quando ele vier, encontrará ele fé na terra. Há uma preocupação muito grande. Você vai ver aqui que muitas coisas que temos escutado, ficamos apenas no campo da poesia, e na vida prática nada acontece. Às vezes ouvimos falar do poder maravilhoso de Deus, cantamos esse poder, mas nós não vivenciamos isso diariamente, e deveríamos vivenciar, deveria ser muito normal viver o sobrenatural nesses dias. Deveria ser muito normal para a igreja de Jesus Cristo. Mas, no entanto, é necessário que às vezes o Senhor sacuda a roseira para que possamos lembrar dele. De vez em quando acontece isso. Mas esta noite nós vamos aprender algumas convicções que não podem ser esquecidas para que possamos realmente manifestar aquilo que Deus tem nos dado e levar as pessoas que precisam. A primeira dela é a convicção de destino. Pode avançar, pastor. Eu gostaria que você... Ele veio para nos dar um destino. Os versículos são fáceis. Vamos lá, você conhece de cor. Olha só o que diz a palavra de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado para quê? Levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Há um destino direcionado. Se você crê, esses princípios são base para que você não tenha medo de morrer, não tenha medo da morte, porque a morte, quando você tem convicção de destino, podemos falar, como Paulo falou um dia, porque morrer para mim é lucro, e viver é Cristo, e a vida que eu vivo agora nesta carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que se entregou por mim. Esse é o livro de Paulo falando aos Gálatas, e é a fé que eu vivo nesse tempo presente. A minha caminhada aqui é por fé. Morte, não, eu estou seguro, eu sei para onde eu vou. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que Ele prometeu, o meu tesouro. Amém?
Pois bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, de novo destino, para que tenha vida eterna. Amém? Versículo 18: quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Noutra versão vai dizer, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pode avançar, pastor. O livro de Romanos é poderoso mais ainda, você vai sair daqui fortalecido, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. Você que entrou nesse lugar, eu não poderei avançar para outro nível de intimidade para os filhos, porque é uma palavra para aqueles que não entenderam isto, e é uma palavra para os filhos. Eu preciso que você entenda até o final dessa primeira parte, que nós só poderemos avançar se você entender que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, para restabelecer conexão, porque ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio buscar o seu povo. Quem são o seu povo? Todo aquele que crê. Vamos continuar. Versículo 10: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Não será confundido. Amém, irmãos? É convicção de fé. Vamos avançar, pastor. Mas o texto continua: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Eu quero fazer um adendo. E como crerão naquele que não ouviram falar? Meus amados, nós temos, graças a Deus, aqui no Ocidente, nós temos muitas igrejas. Mas lá na região da Palestina, aquela região da África, países muçulmanos ali na Ásia, há um grande índice de homicídio de cristãos. Existem projetos de morte, de extermínio dos cristãos. Nós estamos conectados, sempre estamos recebendo informação de portas abertas. Nossas igrejas também têm muitas missões fora, e muitos pastores já foram executados, e alguns estão na fila de espera. Aqui no Brasil, somos tão abençoados, e eu acho isso até perigoso, porque nós não entendemos ainda o nível de comprometimento com o reino. Eu estive em Teresópolis, alguns anos atrás, em um congresso de pastores. Havia ali um pouco mais de 800 pastores, e estava vindo de Nigéria, um pastor muito conhecido, esqueci o nome dele aqui agora, mas um nigeriano. E ele, ao chegar, vê aqueles pastores, ele chegando no aeroporto, ninguém contou, a comitiva com pastores muito fortemente, foi um momento de mover. Ele botou os pés no aeroporto, muito simples, camisa sem nada de paletó, nada de gravata, muito simples, caminhando pelo salgão do galeão, e as pessoas iam caindo endemoniadas. Parece que esse tipo de linguagem nada tem a ver com o nosso dia a dia. Parece que levantar enfermos nesses dias nada tem a ver com a nossa realidade. Primeira realidade, eu preciso produzir, sobreviver, ganhar meu pão, e nos intervalos eu faço, se possível, se der, claro. Pastor, não deu para ir visitar, pastor, não deu porque eu tinha os compromissos. Aí o nigeriano pega esse gancho e diz: vocês não são crentes, porque lá na Nigéria, o Senhor se manifesta de forma extraordinária. Ele avisa: se levantem daqui, porque está vindo um grupo com a intenção de matá-los. Ele contou isso que por mais de 80 vezes o Senhor manifestou para que movimentasse onde ele estava, porque estavam matando comunidades inteiras, e o Espírito Santo se manifestava. Mas nós não estamos acostumados com isto. Na minha igreja, não é o caso daqui, mas se eu começo a falar muito, os irmãos não estão ficando muito pentecostal, não. Eu falei: não, meu irmão, você está ficando muito carnal,
Porque se você precisa entender o que a igreja ainda se movimenta com o toque do Espírito. A Bíblia fala que o vento sopra para onde Ele quer. Se nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender isso, que o vento sopra para onde Ele quer. O Senhor precisa que alguém tenha coragem de levantar suas velas, para que possa receber o vento do Espírito. É ter ousadia, é ter coragem, e deixar que Ele nos conduza. Eu ainda eu vou terminar aqui nessa base, para que você não tenha mais medo de morrer. Esses dias agora, para ser mais preciso, ontem, eu faço Uber também. Eu faço Uber como ministério. E eu estive lá no Novo Aleixo, e eu vi um rapaz, parei ali e vi um rapaz de 15 anos, com 3 tiros no rosto. Foi assaltado, os irmãos devem ter acompanhado nas notícias, isso foi ontem. Ele foi assaltado, 15 anos, garoto, e levou 3 tiros no rosto de forma tão absurda, porque ele estava sem um celular, não tinha o que roubar. O cara simplesmente matou porque não gostou da fisionomia do garoto e deu 3 tiros na face do menino, uma criança. E ele estava sendo velado numa igreja da Assembleia de Deus. Eu parei ali, fiquei um pouco lá fora olhando e pensando, falei, meu Deus, eu estou como nos dias de Abacuque. Violência, violência, Senhor, por todo canto que eu olho é violência. E é coisas terríveis. É exatamente como o Senhor falou na sua palavra, que os homens não teriam mais amor por ninguém. Entendeu? E esses dias, esse efeito de ver uma vítima inocente sendo executada em nossos dias. E eles eram filhos de crente, possivelmente também era. Crentes também morrem. Você também está sujeito a morrer como eu. Então, se nós não tivermos convicção para onde nós estamos indo, o que você vai pregar? Se você tiver com medo de morrer, o que você vai anunciar? Porque a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos vai nos ressuscitar. Se Ele disse, mas a pergunta é, quem creu nisto? Quem creu em nossa pregação? Convicção. Versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Amém? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas pergunto, porventura não ouviram? O próprio apóstolo Paulo responde, sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas quem deu crédito? Quem de fato está escutando? O evangelho que tem sido pregado é o evangelho imediatista, onde nós precisamos resolver problemas que nos tiram a paz. Fazemos campanha do gás, mas não fazemos a campanha de ser cheio do Espírito. Fazemos a campanha para que se pague a conta do carro, da moda da casa amanhã, mas não fazemos a campanha para que Deus possa nos eliminar tudo de ruim que ainda há em nós, a nossa forma de ser, mas porque ninguém acredita. Temos medo de morrer, temos o pavor da morte, ainda nos perturba, porque a morte nem incomoda, a separação nem incomoda, é o último nível do pecado, é o último estágio, ele não pode tocar mais a partir dali. Mas se nós tivermos convicção de destino, isso não vai mais nos paralisar. Nós não teremos mais medo e teremos coragem de anunciar uma palavra onde as pessoas precisam não ter medo da morte, porque agora tem um destino certo, tem uma convicção consolidada de destino. Pode avançar, meu pastor. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Ninguém será confundido. Porque a Bíblia fala que o Senhor conhece aqueles que são seus, o pastor conhece. A Bíblia também diz que a ovelha também conhece a voz do seu pastor. Nós sabemos quando é o Senhor que está falando, mas nós sabemos também que existe um campo da dúvida, um vácuo, chamado do vale da decisão, muitas vezes, né? Ficamos no momento sem saber, às vezes, numa situação, nós manifestamos o que há de mais ruim e perdemos a oportunidade de manifestar o que há de melhor. Mas manifestamos o que é de mais ruim, porque a lei do bate e leva já está muito consolidada, e o Senhor está dizendo, quando te bater, entrega, está fácil. Isso aí não convém, não tem nada a ver com esse sistema. Quem faz isso? Pastor, não conheço o que faça isso. Isso é balela, é verdade, porque quem creu na nossa pregação? Ninguém acredita. Então, se não acredita numa coisa, então tem que anular todas. Você não acredita que Deus tem o poder de botar você em pé, de perdoar seus pecados?
Eu conheço pessoas que não vão mais para a igreja, pessoas que tinham tanta dificuldade de se relacionar, que quando se relacionava, iam fazendo vários abortos, pessoas que tiveram mais de 12 abortos, e diziam, nunca vou botar o pé numa igreja, porque Deus nunca vai me perdoar. Eu tive que vir visitar e disse, o que foi que disse isso para você? O que foi que falou que Deus não te perdoa? Meu amado irmão, a única coisa que Deus não perdoa é você não acreditar que Ele pode fazer. Blasfêmia não é o que faz de você chamar palavrão. Blasfêmia é você não acreditar, é você não crer o que o Espírito Santo é capaz de fazer. A palavra de Deus fala que a única coisa que o Senhor não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é ignorar a pessoa que está do nosso lado, que vai nos capacitar. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, meus amados irmãos, na certeza de destino, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor. Eu sei que Tu estás comigo. Meus amados irmãos, são esse primeiro pilar de convicção que eu preciso perguntar essa noite para continuar. Meu amado, você que entrou esta noite aqui, se você morresse agora, você sabe para onde você iria? Você tem certeza de destino? Você tem convicção de destino? Você tem convicção que iria para a glória com o Senhor? Ou ainda há dúvida? Ou ainda você se esconde atrás da multidão? Não gostaria que Deus te pressionasse tanto como está sendo pressionado por esse pastor aqui agora que vos fala? Meu amado, eu preciso dizer para você que esse pilar é o primeiro pilar de convicção, porque se você não crê que Ele tem poder para nos salvar, tudo para. Se você crê que Ele só tem o poder para te alimentar, temos a ideia que Ele não é Cristo, mas Ele é Aladim, da lâmpada maravilhosa. Existe um grande equívoco. Eu queria perguntar esta noite, antes de continuar, se aqui, ainda tenho 3 tópicos, mas eu preciso, para continuar, passar por este. A palavra de Deus fala, se você crê, você será salvo. Ele tem poder para perdoar pecado, Ele tem poder de limpar os seus pecados, de fazer você ficar em pé novamente, e fazer você andar de novo. Esse é o Evangelho que está sendo pregado, e o Senhor levantou um grupo de pessoas que acreditam nele, para serem reconciliadores. O ministério da reconciliação foi dado a filhos, é o que está acontecendo aqui agora. Esse poder foi dado aos filhos, que têm o poder de reconciliar, de levar paz. Eu quero desafiar você que ainda não tem Jesus esta noite, a você se tornar filho de Deus e participar do segundo passo, para que você possa entender os privilégios de ser filho, de ser herdeiro, sem pedir, sem música, sem poesia. Todos morreremos, é um fato, mas você tem certeza para onde você vai? Eu quero orar por você esta noite. Se você é alguém aqui que sempre visitou a igreja, mas não tem convicção de para onde vai, que você pudesse ter coragem de dizer, Senhor, eu quero te aceitar como meu único Salvador, de forma muito simples. Não precisa que eu toque uma música, não. O Espírito que convence, que está passando em nosso meio, Ele vai lhe convencer. De forma, a palavra por si só é poderosa. A Bíblia diz que ela separa juntas e medulas. Você tem noção o que é isto? A profundidade que isso vai, a espessura que é, juntas e medulas, separa. Ele tem o poder de fazer isso, a palavra de Deus. É muito simples, não dói, pelo contrário, vai curar. Haverá cura. Alguém que gostaria, pastor, eu quero me sentir participante disto, eu quero ter certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Como é que faz isso? Simplesmente, eu convido você a ficar em pé, e nós vamos orar. Eu não vou chamar você aqui à frente não, mas eu quero desafiar você, porque eu posso estar no outro tópico. Há alguém esta noite que gostaria, amém, glória a Deus. Há mais alguém esta noite que poderia ter convicção de salvação? Eu quero ter certeza de destino. A morte é um fato, essa você não escolhe. Todos temos que morrer. A primeira morte ninguém escolhe, mas a segunda você escolhe o destino. A segunda você escolhe. Tenha coragem, como esse jovem fez aqui. Ah, mas alguém, hoje pode ser a tua última oportunidade de você ter um encontro com Jesus Cristo e entender o princípio. Há alguém esta noite que gostaria, nós iremos orar. Você onde está aí mesmo? Se você não quis ficar em pé, mas eu convido a você a baixar sua cabeça, em nome desse Pai. A tua palavra está sendo pregada,
Pai querido, Senhor, Pai querido, Tua palavra declara, aqui daquela ilustração, quando aquele homem no inferno disse para Abraão: deixa pelo menos avisar minha família, e ouviu a voz dizendo: eles têm os profetas lá. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma igreja, homens e mulheres, Pai querido, que irão levantar-se hoje, entendendo, Senhor Deus, a missão, porque a missão é que todos os homens sejam salvos. Nesta noite eu te apresento a vida desse jovem, que entrega a sua vida a Jesus Cristo essa noite, Pai querido. A Tua palavra diz que há uma grande festa nos céus. Esse momento foi inspirado, o Senhor o trouxe aqui, para que ele tivesse a convicção e ouvisse esta palavra esta noite. E nós te glorificamos, porque foi para isso que o Senhor veio, Pai querido, para ser a ponte, para reconectar o homem com Deus. E nós te louvamos. Tome em tuas mãos a vida do teu filho. Olhe conosco essa noite, você que está em pé, você que está aqui. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço, Pai querido, que eu não tenho feito grandes coisas para o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me apresento diante do Senhor, reconhecendo e peço perdão dos meus pecados. Pai querido, não sou digno, mas me aceita, Pai querido, pelo menos como um dos teus empregados, em nome do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, ter certeza para onde vou, e Pai querido, quando eu morrer, eu sei para onde irei para os braços do Pai, diz a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu, de ter um encontro contigo esta noite. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Meu amado, dê uma salva de palmas, porque esse irmão me teve coragem para aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. Tem que ter festa quando isso acontece. Glória ao Senhor. Vou avançar um pouco mais. Meus amados irmãos, o segundo pilar é que depois disso nós também, de ter uma definição de destino, agora nós vamos ter uma definição de paternidade. Porque nós não tínhamos essa conexão. O Senhor nos dá essa paternidade. Eu não vou entrar no mérito sobre estar enxertado, nada disso. Vou falar de forma muito simples, para que você possa entender. Olha o que a palavra de Deus diz. Pode avançar, pastor, por favor. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos, nesse momento quando você crê, você está recebendo automaticamente a paternidade, que ele também recebe automaticamente, juridicamente, um documento do céu, que agora você é filho de Deus, filho de Deus. Podemos, os filhos de Abba, quantos filhos de Abba temos aqui? Amém? Amém. A palavra de Deus diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Seja bem-vindo. Você é filho. Não entre desconfiado na casa do Pai, não entre desconfiado no nível de fé, não entre desconfiado. Você é filho. É filho de Deus. E filhos, meus amados, não marca audiência. Filhos não precisam de intermediações para falar com o Pai. O filho entra direto na sala do trono. O filho entra direto. A palavra de Deus fala lá em Hebreus: tendo, pois, ousadia de entrar no Santo dos Santos. É um desafio para os filhos. O Senhor rompeu, o véu foi rasgado, não há mais barreira. Agora filhos entram em contato com o Pai eterno. É por isso que agora eu tenho convicção: se eu morrer está tudo bem, eu sei para onde vou. E agora eu não ando mais como escravo, com medo de ser batido pelo inimigo. Inclusive essa teologia maligna tem destruído muitas pessoas, valorizando mais a pena que o diabo dá do que a filiação. Mas isso era previsto, porque quem creu na nossa pregação, falou Isaías. A palavra de Deus ainda continua dizendo, olha só o que a Bíblia ainda diz. Vamos avançar um pouquinho, quero que você acompanhe conosco. Se somos filhos, somos o quê? Somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu vou pular aqui para o vermelho. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
vou repetir, a natureza aguarda com grande expectativa. É hoje que os filhos serão revelados, que eles vão se manifestar, que eles vão assumir o compromisso e dizer: pai, Abba, pai, eu sou teu filho. Esse nível de segurança vai fazer você andar aqui fora sem medo. Eu não vou ter mais medo da morte, e nem tão pouco eu vou ter medo das dificuldades, porque eu não sou empregado, eu sou filho do rei, eu sou herdeiro com ele, você entendeu? Então, são pilares que vão fazer você pisar firme no chão. Meus amados, nós não vivemos só na canção, de canções. Convicções é que nos sustentam, convicções de fé na palavra de Deus, a palavra que nos coloca em pé, que nos dá uma rota. Esse é o nível. Se eu tenho convicção de que agora eu sou filho de Deus, então eu sou herdeiro dele, não preciso estar mendigando diante dele. Quer que os irmãos entendam, uma mudança radical agora. Se tu quiseres, Senhor, deixa que pelos que as migalhas, porque os cachorrinhos comem as migalhas, nós não somos cachorrinho. O Senhor falou, os filhos, se referiu aos judeus, os filhos comem na mesa, mas se estendeu para nós. Aquela mulher teve fé, ela disse: olha, até os cachorrinhos comem embaixo da mesa, os que caem as migalhas que caem no chão. Eu preciso que você entenda. Se nós entendemos esse princípio de conexão com o Pai, que agora temos um DNA do reino de Deus, sou herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo. Se nós entendermos isso, nós vamos avançar, pisando firme nesse solo. Olha o que a palavra de Deus ainda diz, e aqui é outro nível, é de glória em glória. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Noutra versão vai dizer: me dá autoridade. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós deveríamos ter isso aqui sempre dentro de casa. Nós costumamos, há um mal terrível, nós de fecharmos a igreja, ficarmos guardando somente os textos poderosos para aquele momento específico. Na verdade, todos os dias devemos ser desafiados a manifestar aquilo que o Senhor deseja que manifestemos. Aqui o Senhor está dizendo: eu recebi poder e autoridade. Poder e autoridade. O que é autoridade e poder? Bem, é como se fosse uma corrida, uma maratona. A minha perna esquerda é autoridade, a minha perna direita é poder. Elas, nessa jornada do Filho de Deus, eles caminham marchando com um propósito, um alvo específico: autoridade e poder. Quando o Senhor derrama sobre a sua igreja, Ele está revestindo os discípulos, está revestindo os filhos de Deus. E não foi só sobre os discípulos, depois isso começa a expandir para todos que estão ali em Pentecoste. Eles são revestidos de autoridade e poder. Poder para quê? É aqui que está o problema. Alguma coisa aconteceu pelo processo e chegou até nós, achando que isso era para alguns eventos e alguns movimentos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá poder. Só é uma forma, meu amado irmão, de nós movimentarmos um carro, um possante carro. Vamos imaginar aqui um grande Mustang ou uma Ferrari. Você pode ter uma Ferrari de 500 mil reais na sua garagem, mas se o motor não funcionar, você vai ficar apenas olhando para ela vai perder o sentido. Mas quando você bate o motor e você sente o poder, a força daquele motor, aí você vai saber o que é a Ferrari. Então toda a beleza da estética dessa Ferrari, toda a tecnologia está sendo direcionada. Quando ela passa, ela chama atenção, porque ela realmente chama atenção. Mas se ela pifar o motor, é apenas mais um carro. Muitos de nós estamos caminhando mancamente. Entendemos parcialmente a palavra de Deus. Esta noite Deus lhe trouxe aqui para fortalecer os pilares, para que você possa entender que você foi chamado para marchar. Há um comando: diga aos filhos de Israel que marchem. É um texto forte que Paulo fala. Pode avançar logo depois desse texto? Pode avançar, pastor. Eu acho que eu não coloquei o texto, mas vou lembrar aqui agora. A palavra de Deus fala que lá em Coríntios, que Paulo, Filipenses, que é como uma corrida.
O atleta, quando ele começa, ele bota um alvo e ele só tem um objetivo: ser coroado. Ele só tem um objetivo: a coroa. Ele só interessa a carreira. Meus amados irmãos, nada detém um atleta que se prepara, correndo para o alvo. É por isso que na época dos jogos, Paulo estava presente ali naquela região, e agora ele aproveita esse gancho para nos ensinar. Então, poder é como se fosse um maratonista, e autoridade, nós corremos, e é terrível você andar nesse mundo sem experimentar o poder do Espírito Santo, e você não reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder, tem autoridade, e ele diz: toda autoridade me foi dada. Lá no livro de Efésios, ele vai dizer no final, que principados, dominadores, potestades, todos ficaram debaixo dos pés dele, e ele passou para nós, para a igreja, mas nós não acreditamos nisto. A primeira pressão, nós choramos pelos cantos, parece que nunca escutamos esse tipo de palavra, mas você está dizendo aqui hoje, é hora de movimentar-se. Esse nível de falta de fé já está alcançando essa geração. Nós estamos indo às vezes à igreja por hábito, criamos um hábito de ir, mas criamos o hábito também de ir murmurando constantemente, chorando, não acreditando no poder de Deus, quem tem poder de colocar o homem em pé. Nós precisamos viver o sobrenatural nesses dias. Nunca foi tão importante que os filhos de Deus se manifestassem. Somente com o Espírito Santo é possível fazer isto. Ele nos deu segurança de destino, apontou para o destino, nos fortaleceu na segurança de sermos filhos dele, como herdeiro dele, e agora, além disso, ele nos capacita com poder e autoridade. Para que qualquer autoridade e poder? A Bíblia fala lá no início de Isaías, esse livro que eu li, primeiro versículo, texto que nós lemos, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. No entanto, quando vamos orar, já estamos preocupados em perder, mas se não der certo, seja feita a tua vontade, Senhor. Na verdade, nós estamos receosos. Por quê? Porque uma cultura que foi ensinada é que os pastores e líderes precisam manifestar poder para que as pessoas pensem que é uma graça maior sobre ele. A intenção já é errada, pastor César. Sobre o homem e a mulher de Deus, que já vem pensando, que já entra como se fosse o cara da graça. Eu tenho mais graça comigo. É por isso que a frustração de muitos líderes, com uma irmãzinha lavadeirinha lá da beira de Garapé, simples, a simplicidade dela, levanta as mãos e ora, e você vê a glória de Deus descer. E os pastores ficam perplexos, porque é um sistema que contaminou. A palavra de Deus fala que tu não plantou trigo, Senhor, mas o joio está junto, vamos arrancar? Não, deixa crescer junto aí. O sistema colocou outro tipo de palavra para contaminar o reino. Meus amados irmãos, o evangelho não mudou, ele ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. Paulo disse: eu não fui ter convosco com palavras persuasivas, mas com poder. Com poder. Os enfermos são curados, os demônios se retiram. Isso aí é o que é o visível, é o mínimo. Mas a guerra mesmo é quando você está em casa sozinho, onde o poder é necessário para que você diga para a pornografia: hoje não vou ver pornografia, porque o Senhor me deu poder para lutar contra isto. Você está entendendo? Porque convencionou que eu preciso botar a mão no enfermo e ser curado, sempre expulsar demônios, mas nós continuamos rabugentos, estúpidos, machucando pessoas, matando pessoas com palavras, não conseguimos ser simpáticos com ninguém quer ficar perto de pessoas antipáticas. Meus amados irmãos, o poder do Espírito Santo, o maior poder é mudar o homem de dentro para fora. Inclusive a palavra grega, não me recordo o termo especificamente, sobre autoridade, ela significa manifestação de dentro para fora, muito parecida com a eclésia, A autoridade eu não consigo memorizar a palavra no grego, me deu aqui um branco, mas a tradução dela é a manifestação de dentro para fora. Muitas pessoas estão servindo a Deus porque tem a ideia de uma autoridade que eu vou receber
Se eu não obedecer, eu posso perder. Se eu obedecer, eu posso ganhar. Ué, vocês estão entendendo? Medetória. Eu vou obedecer, eu tenho que ir para a igreja, cumprir a tabelinha, ser dizimista, tudo está certo, mas o núcleo central, no coração está errado. Não é por paixão, não é por amor a Deus. Não, se eu entender que eu já entro devedor no reino de Deus, que eu já entro devendo, que servir, limpar, varrer o templo, limpar o banheiro, é um privilégio maravilhoso, porque eu já sou devedor ao Senhor. Esses dias eu tive que botar um grupo para correr da igreja. Pastor, o senhor quer ajuda no louvor? É fácil, o senhor me dá uma ajuda mensal de tantos. Eu já fiquei indignado, né? Porque nunca, eu toco um pouquinho, arranho, nunca pedi nem água para servir, para tocar para o reino de Deus. Aquilo me deixou angustiado. E esse grupo só via enquanto estava recebendo. Rapaz, aí chegou um dia e falei, não, tive que bater forte. Mas esse é um outro assunto, mas eu quero que você entenda que isso já é fruto de uma apostasia local. Apostasia. Nós vamos cumprir tabelas daquilo que foi preparado eclesiasticamente para que possamos seguir dentro dela. Mas, para ouvir o pastor o apóstolo falar sobre visitação. A visitação só vai valer a pena se você sentir paixão. Se você só sentir a pressão, porque ele é um ganhador de alma, ele está visando vidas. E está preparando um grupo, um exército para ir lá, mas você nunca conseguirá ir, se não sentir paixão. É por isso que a importância do pastor estar lembrando isso aqui, o apóstolo Ives, da importância de nós multiplicarmos aquilo que temos. Alguns, às vezes, vão por tabela, às vezes vão, não sabem o que vão falar, às vezes ensaiam alguma coisa ali, mas é necessário treinar, é muito importante. Mas você pode ficar cumprindo a sua tabelinha e continuando ser o homem mau que é. Você pode cumprir a sua tabelinha e pode continuar sendo uma pessoa que sempre está enganando os outros. E você não está preocupado em sair desse nível de vida. O Espírito Santo vem para lhe mudar de dentro para fora. De dentro para fora. Esses dias agora, eu estava com um grupo de discipulado e havia um grupo muito grande vendendo balas e situação para recuperar um recurso para um centro de recuperação. E esse cara, o cara pregou para mim, então eu fingi que não era crente. Eu falei, isso é lambança, rapaz, esse papo é furado aí de igreja, isso é lambança. Você tem certeza mesmo que você está falando, cara? Não, então ele tinha tudo registrado no papel como tinha que falar. E ele falou exatamente o que estava no papel. E então ele me lembrei, eu falei, olha, sabe que nós somos parecidos? Só aquela vitrine. O cara nunca limpou a vitrine por dentro, mas ele bota várias palavras de promoções lá fora. Quando nós passamos lá fora, nós já enxergamos as palavras que está escrito, as promoções, né? Black Friday, que é o nome, bem grande, promoção, e o vidro todo sujo por dentro. Nós vendemos uma imagem, muitas vezes, que nós não somos. O Evangelho, o poder de Deus, meus amados, é uma limpeza interna, e começa de dentro para fora. Tem que haver uma mudança. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus, é impossível não ser tocado. Você é por isso que Zaqueu, ele foi tão impactado que ele falou, estou disposto a devolver 4 vezes mais de tudo que eu peguei. Ele estava dizendo o que é com isso? Tudo que eu tenho aqui não me serve mais, porque eu encontrei o verdadeiro tesouro, a minha salvação, Jesus Cristo. Então nada mais vale a pena. Então, em nome de Jesus, esta noite eu quero desafiar você que é crente a deixar que o Espírito Santo lhe limpe de dentro para fora. A partir daí nós sairemos, a igreja será manifestada, porque exatamente é o termo da palavra eclésia, de dentro, chamados para fora. Temos que realmente ser chamados para fora e apresentar aquilo que o Evangelho fez na minha vida. Olha, falar, por exemplo, vão para lá, estou apontando, é para lá, é uma coisa. Agora você dizer, sigam-me, é outra. Você está entendendo a diferença? É muito grande. O Senhor dos céus clamam por homens e mulheres que digam, sigam-me, sigam-me. Mas ninguém tem coragem. Mas por quê? Vamos avançar. Deixa eu acelerar um pouco mais, perdão. Já recebemos muitos alertas sobre esses dias de falta de fé. Vamos ver que Paulo fala as cartas ao Timóteo, das cartas. Olha o que ele diz.
Está processando. Não. Olha, o apóstolo Paulo, ele nos dá uns avisos sobre os últimos dias. Olha o que ele vai nos dizer. Olha, meu filho Timóteo, eu estou te avisando que nos últimos dias será dias trabalhosos. Os homens serão amantes de si. Olha aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, difíceis mesmo, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios. Ele já estava avisando, é um alerta, ele já estava escrevendo isso aí a Timóteo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e ele estava recebendo toda a orientação de um pai espiritual, de uma pessoa mais madura, porque tinha experiência com o Espírito Santo. Paulo foi levado até o terceiro céu, ele tinha experiência com o Espírito de Deus. Paulo, ele entrou num barco, meus irmãos, preso como prisioneiro, mas havia uma unção de autoridade sobre ele, que as pessoas não entendiam de onde vinham. Ele entrou amarrado, puxando o pé também, com corrente nos pés. E no porão do barco, alguns minutos depois, a unção de autoridade fez com que ele estivesse lá em cima, aconselhando o capitão do barco, porque a unção de autoridade, onde você estiver, você será percebido, porque o óleo, meus irmãos, ele vai expandir. Esse é o nível. E Paulo fala: não te preocupa, que ninguém vai morrer. A Bíblia fala que Paulo salvou a vida de mais de 200 pessoas, acho que foi isso, mais de 200 pessoas, porque ele interviu, ele se importou, ele ficou desesperado que ele ia morrer. Por quê? Porque ele tinha convicção para onde iria, ele tinha convicção de destino, então ele estava seguro. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então estava balançando o barco, mas Paulo estava seguro, e mesmo balançando, ele era bênção. Ele nasceu para ser bênção, ele nasceu para ser manancial de vida, ele nasceu para gerar vida nas pessoas. Então ele se levanta, aprisionado, irmãos, estava preso no porão, agora está no comando, dizendo: ninguém vai morrer. Não mate os presos, ninguém vai morrer. O barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. Quem revelou isso a Paulo? A intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele estava vivendo as dificuldades do seu dia a dia, como você vive a dificuldade do seu dia a dia. Meus irmãos, chegou o momento de você manifestar, e esse ano precisa ser o ano da manifestação do melhor que você tem aí dentro de você, em nome de Jesus, para essa geração, em nome de Jesus. Vamos avançar um pouco mais. Homens tendo aparência de piedade, isso aqui é interessante, verso 5, tendo aparência de crente, até parece que é, de piedade, preocupado, mas nega a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. São os homens que têm aparência de fé, mas que relativizam tudo. A verdade já não é mais absoluta, ela é relativa. Não é bem assim não, é possível ter outro de caminho. Está entendendo, irmãos? Você está entendendo isso? Estamos cheios desses dias. Vamos avançar, por favor. Me perdoe, estou usando bem o Data Show, para que você possa ver a mensagem bíblica, tá certo? Eu gosto de estar muito solto, às vezes pregando, mas nesse nível é importante que você entenda. Pedro também avisou. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta, a epístola: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5, destaquei ali: pois eles de propósito ignoram isto. O cara conhece um pouco da história. Eu já vi tantas vezes que está voltando, nunca voltou. Estou cansado disso. Meus irmãos, eu lido com pessoas, eu faço o caminho inverso. Às vezes estou na mesa de bar, trazendo pessoas para ir da igreja, e às vezes eu vejo pessoas saindo da igreja, indo, largando tudo, porque não acredito em mais nada disto, dizendo: não, cara, não quero mais nada disso, porque não acredito em mais nada disso, para mim tudo é bobagem. Agora estou estudando, agora faço tal curso, agora vou ser alguém. A pergunta é: você quer ser alguém ou quer ser filho? Meus amados, filhos pode ser e muito mais longe que alguém qualquer. Eu lhe garanto isto, porque a palavra de Deus diz que Deus tem propósito para os seus filhos.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seus chamados segundo o seu propósito. Propósito é ter esse treinamento de dificuldade que alguns estão passando aqui, é treinamento para que você possa cumprir o seu projeto, o propósito que Deus tem para a tua história, cada um com a sua camisa, cada um no seu âmbito, no seu ambiente, cada um no seu estágio. A minha dificuldade não é a mesma que a sua, o ambiente que eu estou não é o mesmo que o seu. Mas uma coisa é certa, meu amado irmão, o Espírito Santo, que está no controle de todas as coisas, está usando seus filhos em cada dimensão. Agora precisamos nos dispor para isso. Pode avançar, pastor. Perdão pela... Tiago, Judas também, irmão de Tiago. Esse Judas não é o que é o Jesus, claro. Esse é Judas, irmão de Tiago, também nos alertou. Olha o que ele vai dizer sobre a sexualidade. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. O pastor, numa conferência, participou um dia desse, ele disse que nunca em todo o tempo, essa geração, nunca, parece que a geração toda está no cio. Foi um termo pesado em um congresso. Mas tudo gira em torno do prazer, da sexualidade. As academias, tudo trabalha, não estou falando de saúde, é importante você treinar, viu? Aí eu preciso falar sobre isso. É importante você fazer esporte, não tem nada a ver com o que estou falando aqui. É questão de saúde, mas estou falando sobre o estágio que entrou, a mente que devaga, a mente que planeja. Vamos ouvir uma palavra de Jeremias daqui a pouco, que vai dizer: tenho contra ti, Efraim, que tem planejado as tuas malícias na sua mente. Cara, isso é muito forte, porque nunca em todo tempo, segundo alguns pastores, a sexualidade está tão aguçada em nosso meio. E isso vai gerar automaticamente cobiça, luxúria, fornicação, adultério, e começa. E vai ficando normal. E daqui a pouco está uma convivência altamente normal, e conviver todos juntos, todo mundo pega todo mundo, mas ninguém sabe, está tudo de boa. Esse nível já foi anunciado. Isso não acontece aqui, isso só acontece lá pela minha igreja. Se prepare, porque é o que a palavra de Deus diz sobre a sexualidade. Vamos avançar. Por favor, ainda tem a palavra aqui de João. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Que não haja dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é ele? Se você conhece a palavra, você vai dizer: não, a Bíblia não fala isso? Não é ele, não. Porque não haverá dúvida, nós não ficaremos confundidos, porque a Bíblia fala em João, lembra que eu li lá no início, que os filhos de Deus não serão confundidos, aqueles que creem nele não serão confundidos, porque o Espírito Santo mantém essa comunicação direta conosco. Os irmãos estão entendendo? Esse culto é exatamente, é o culto do Espírito Santo, tem tudo a ver com a palavra, apóstolo. Quando o irmão me falou, e eu vou falar a você algo, o Espírito Santo está conosco, ele está nos conduzindo em todos os níveis. Você acha que ele não está... Ele precisa que nós voltemos às orações, precisamos orar mais, precisamos não apenas vender o marketing que estamos orando, mas orar mesmo, precisamos desenvolver mais na sua obra. Vamos avançar um pouco mais. Pode avançar, pastor. Esse aqui é outro texto forte de Paulo falando: tendo cuidado, pois que você... Vamos lá. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quem crê na nossa pregação, não segundo Cristo, quer dizer que está muito arcaico. Então você vai ver as filosofias chegando, palavras novas chegando, movimentos se aproximando, e vamos largando de mão aquilo que o inimigo vai colocando no sistema, que isso não serve mais para nós. Meus amados, já estava havendo um alerta aqui. Paulo dizia: tenha cuidado com as vãs filosofias, cuidado com o que está sendo dito. O sistema está trabalhando para abafar tudo que se refere a Deus, para matar, para roubar a semente, para contaminar o trigo. O inimigo está trabalhando muito forte. Vamos avançar. Pois bem, onde somos paralisados? Na variação dos pensamentos. Meus amados, eu preciso que você entenda algo. Olha o que Paulo escreve aqui. Pode avançar.
Olha que Paulo escreve. Pode mostrar, pastor, que eu quero usar o texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Você quer continuar avançando no reino? Quer continuar conectado? A palavra de Deus fala que o reino de Deus é chegado e ele não está ali nem acolá, está dentro de vós. Há uma conexão forte nesse momento. Vamos alimentar nessa direção. O próprio Elias, quando reuniu os israelitas que estavam no Monte Moriá, naquela guerra com Baal, ele chamou o povo de Deus e disse: até quando vocês estarão divididos em dois pensamentos? Se Baal, o Deus de vocês, então seguiu. Se é o Senhor, Jeová, então o adore. Baal para nós é o sistema. O sistema tem roubado o tempo, tem roubado o desejo de leitura da Bíblia, de estudar a palavra. Eu não sou pastor, não preciso estar estudando, você precisa. Há uma geração que depende de você. Se você não está pensando mais em você, que está cansado, pense nos seus filhos. Eu conheci pastores super tradicional, vieram conversar comigo, porque todos os seus filhos, disseram: não queremos mais ir para a igreja. O sonho segurou até quando nós tínhamos 18 anos, agora não dá mais. Estão direto no porão do alemão, direto nas baladas da noite, e não estão nem aí para a igreja. Cansaram. Que evangelho foi pregado? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz a palavra de Deus. Às vezes queremos que eles estejam na igreja e nós não conseguimos manifestar nada do reino dentro de casa. Qual é a mensagem que está sendo passada? Então, em nome do Senhor Jesus, se você não tem força por si só, pense nos seus filhos. Aqui eu me recordo de outro texto, de Neemias, quando estava construída as muralhas. Havia muita sujeira, era muito trabalho para levantar as muralhas em tão pouco tempo, mas o discurso de Neemias foi forte. Uma pessoa chega com ele, representando o povo, e diz: olha, Neemias, estamos muito cansados, é muito entulho, é muita sujeira, é muito lixo para tirar, nós não temos mais força, estamos desistindo. Neemias disse: eu entendo vocês, eu compreendo, mas eu quero que vocês lembrem aqui agora. Vamos voltar aqui no tempo. Lembra que nossos pais nos contavam há 70 anos atrás, quando Nabucodonosor entrou com o seu exército dessa cidade, eles pegaram os seus filhos pelas pernas, as crianças, e batiam na pedra da sua cabeça. Meus amados, está registrado, eles matavam as crianças batendo a cabeça na pedra, espocavam a cabeça da criança. E Neemias disse: se vocês não têm mais força por vocês, então pensem na outra geração. A palavra de Deus fala que uma unção tomou conta de todo o povo, a tal ponto de eles estarem pregando, construído com uma mão e a outra com uma lança. Atento, você tem noção? Eu quero declarar em nome de Jesus essa noite, que esta unção você receberá novamente. Você que estava cansado, que acha que não tem mais condições, tudo que está sendo falado aqui parece que é comigo, pastor. Eu estou cansado, estou vindo às vezes forçado, às vezes estou vindo por hábito. O Senhor vai derramar uma unção nova sobre você, meu irmão, uma paixão jamais sentida, que você vai queimar pelo Senhor. Vai queimar, buscando: eu quero a tua presença, eu quero mais de ti. A partir disto, haverá uma chama acesa para você se preocupar com as pessoas. Eu creio que essa igreja será uma igreja conhecida nesse bairro, porque o seu povo é aquele que vai de porta em porta, que não apenas fala o que está escrito no papel, mas conta a sua história. Amém? Conte a sua história. Esse é o comando. Jesus falou ao gadareno: não venha comigo não. Conte o que aconteceu com você, a sua família. Conte o que Deus está fazendo na tua vida, as pessoas. Abra a sua boca, conte, e você vai ver o poder de Deus. Vamos avançar um pouco mais, pastor. Eu vou acelerar um pouco mais por causa do tempo. Há um texto também aqui muito forte. A palavra Deus fala que nossa mente é o problema. Nós temos que buscar as coisas do alto. Rogo-vos, pois, irmãos, diz a palavra de Deus, né? Que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o
culto racional de vocês. Eu estou usando a versão NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. Não é ficar isolados. É estar participando. Está inserido. Está no meio, mas manifestando o reino de Deus. Amém? Sem vergonha, sem medo. Manifestar quem você é. Não, mas não se amolde. Não receba a semente. E se cair a semente, não adube a semente. Em nome do Senhor, não permita que esse grão cresça, porque se o sistema começar a crescer, fica inviável, porque aí vai crescer joio com trigo, não dá mais para tirar. Vai ser uma complicação, uma mente dividida, e nós podemos estar na nossa mente. Uma mente dividida é um problema. Acredite, meu irmão, você foi chamado para adorar o Senhor e para manifestar o reino dele nesse tempo. É nesse tempo, esse é seu tempo, é o seu momento como família, como mulher de Deus. Você que está em casa, o homem que está saindo para o trabalho, ou mesmo que não esteja trabalhando, esse é o seu tempo. É você estar aqui presente para manifestar a glória de Deus. E na prova, pense que você está sendo treinado para melhorar a sua explosão emocional, para controlar os seus impulsos, para adestrar a tua ira, para adestrar a sua paciência. Glorifique ao Senhor, em nome do Senhor. Vamos avançar um pouco mais. Isso aqui eu acho lindo, quando Paulo de novo se preocupando. Olha só: pois tenho o verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que esteve vivenciando isto. Paulo já manifestava preocupação, que a sedução desse século, com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, que tudo que parece que parece que precisamos daquilo, e vamos desenvolvendo. E Paulo diz: eu temo que essa astúcia do sistema lá de fora possa lhe seduzir e roubar a paixão, e roubar o primeiro amor. É por isso que João, no Apocalipse, vai dizer: tenho, porém, contra ti uma coisa, que você deixou o primeiro amor. Você não está mais me buscando como você me buscava. Você não está mais queimando por mim. Você não chora mais como chorava. Você está relativizando, em outras palavras. Se você sente que está vivendo esse momento, meu irmão, o Espírito Santo te trouxe aqui para que você volte a ter uma mente limpa e livre, para que Ele possa lhe restaurar. Vamos avançar, meu pastor. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Pode avançar, vamos passar mais uns dois desses. Guarda com toda a tua diligência, com toda a tua força. Guarda, planeja, te organiza, para que teu coração não seja contaminado. Guarda o teu coração. O texto vai dizer: de todas as coisas que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele provém os caminhos da vida. Se você não guardar o seu coração, você pode ser vítima de uma paixão, você pode ser vítima de um desejo que vai roubar. O Espírito Santo é ciumento, ele tem ciúme do seu povo. Ele muitas vezes está tentando dizer: não vai por aí, mandando sinais, mas estamos tão envolvidos e que nós não escutamos. Estamos tão habituados com as formas de fazer as coisas dentro da igreja, que nós vamos levando em banho-maria, mas não sentimos mais a presença do Espírito Santo de Deus. Não há mais paixão. É isso que o Senhor está nos orientando aqui. Talvez o pior inimigo, isso é uma frase interessante, não seja o inimigo lá fora, mas seja a nossa mente. Ela esteja entre uma orelha e outra. A nossa mente possa ser que seja o maior inimigo que temos que enfrentar. Eu não vou continuar até o final desta mensagem, porque será longa, mas eu preciso dar uma ênfase. Pode avançar um pouco mais, meu pastor, e mais um tópico, para que possamos falar. Exatamente, tipos de mente. Eu quero que você se identifique aqui rapidamente. Mentes estagnadas, mentes flutuantes,
mentes alienadas, mentes fúteis, mentes atrofiadas, que não querem pensar, não conseguem ler, dá um desespero, ou escutam, acostumaram a reproduzir, sem conferir a veracidade, tipos de mente que podem ser prejudicial à nossa mente. Paulo está dizendo, é hora de nós mudarmos essa estrutura. Todo salvo precisa correr com uma mente nova. Acompanhe comigo aqui esse tipo. Todo salvo precisa correr a carreira que nos foi proposta. Você pode dizer comigo, eu correrei a carreira que me foi proposta. Você teria coragem de falar isso? Mais uma vez, eu correrei a carreira que me foi proposta. Então, todo salvo, todo crente precisa correr satisfeito. Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Correr satisfeito. Eu sou crente e corro satisfeito. Estou passando pela prova, mas estou correndo satisfeito. Correr a carreira que me foi proposta, seguro, satisfeito. Pode passar, pastor. A outra carreira. Preciso correr muito bem acompanhado. A palavra é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Correr bem acompanhado é correr, acreditar no Espírito Santo, sim. Ele é uma pessoa que está comigo todos os dias. Não entristeçais o Espírito, diz a palavra de Deus. Não entristeçais o Espírito, porque está conosco todos os dias. Mas quem creu na nossa pregação, creia, Ele está conosco todos os dias. Eu preciso correr, corra no Espírito, Filipenses 3, que servimos a Deus em Espírito, nós serviremos a Ele em Espírito. Ele vai nos avisar quem temos que falar, Ele vai nos avisar, como eu falei daquele pastor da Nigéria, que era avisado quando os muçulmanos vinham chegando para exterminar a aldeia, ele era avisado pelo Espírito Santo, sai daqui agora, leva todos, e ele levava, sobe o monte, ele mostrava a rota, porque em Isaías está escrito, eu estarei por ti, atrás de ti, te mostrando qual o caminho que tu deves seguir, diz o livro de Isaías. Meus amados, Ele continua operando hoje. Ele não é balela, não é uma religião, Ele não é uma denominação. Jesus Cristo, meu amado irmão, o Rei dos Reis, nos avisou, não vou falar mais agora para vocês, porque vocês não vão suportar, disse Jesus, mas o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele vai revelar todas as coisas. Ele vai revelar todas as coisas. Essa mensagem não pode ser uma mensagem somente para esse sistema. Pode avançar, meu pastor. Não só para esse sistema. Nós temos que continuar correndo, correr contra a carne. Não confiamos na carne, nós não podemos confiar na carne. Se você correr confiando na carne, vamos ter problema, porque a carne é enganosa. Vamos ter sistema quebrado, vamos ter projetos paralisados, porque pecado paralisa projetos. Pecados paralisa projetos, porque tentamos sempre estar nos justificando, não, porque, por isso que eu fiz, porque pecado paralisa por projeto. Nós não vamos correr a carreira, aqui nos está proposta, acompanhada de pecado, então temos que ter coragem de dizer não para ele, temos que nos organizar, está difícil, é muito laço, se organize para soltar cada um deles. Clame ao Senhor, peça ajuda. Senhor, me ajuda a me libertar disso aqui, porque é laço que eu não consigo soltar. Me ajuda. E vai de glória em glória. Deus vai cortando os laços, até que você tenha as suas asas livres para novamente voar e subir com asas como águias, diz a palavra, porque só sobe com asas quem não está amarrado, diz a palavra. Amém? Vamos avançar. Termine bem, corra para completar bem. Não é só correr, é terminar bem a carreira. E falar como Paulo, né? Guardei a fé, corri a carreira que me foi proposta, guardei a fé. E ele chegar no final, ser coroado, porque o atleta corre para ser coroado. Você está entendendo? Eu vou parar nesse tópico. O Senhor lhe trouxe aqui para que você volte a correr. Poder
e autoridade é uma em cada perna, elas andam juntos. Temos que cortar alianças que nos paralisam para que a igreja avance. Vamos nos colocar em pé, peço aqui a permissão do apóstolo para nós orarmos. Meu irmão, eu creio, eu sou de uma geração que crê no poder de Deus. Olhe para cá, é muito importante. Eu sou de uma geração que crê no poder de Deus, crê o que a palavra de Deus diz. Eu sei que há muita meninice muitas vezes no nosso meio, mas eu preciso dizer que eu estou pregando aqui, estou sentindo a presença de Deus, e cada vez que eu vou orando, eu vou sentindo Deus falando. Eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, que você tenha coragem aos chamados que serão feitas agora. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que foram entender a mensagem, há laços mentais que têm laçado você. Você tem hora que você quer ser um crente e está 1000 por hora, meu irmão. Está querendo jejuar, orar, mas de repente de 0 a 200 você muda. Deus quer mudar você. E você fica numa depressão profunda, fica sem rota, sem rumo, atira para todos os lados, descoordenadamente, uma mente confusa. O Senhor quer te trazer de volta, quer organizar a tua mente, em nome de Jesus. Tudo que foi enxertado foi para te desestruturar, porque o diabo sabe da tua história, quer trabalhar na tua história. Há alguém aqui nessa noite que está escutando o que eu estou falando, que você se sente perturbado em alguns momentos, ama a Deus, mas em alguns momentos se sente totalmente desconectado de tudo isso. Eu queremos orar por você aqui na frente. Tenha ousadia, venha para cá. E já começa a vir chegando. Amém? Deus traz isso muito claro na minha mente aqui agora. Pessoas que têm uma perturbação crônica, que amam a Deus, mas que de repente muda tudo, e a sua alma lhe expõe. A sua alma lhe causa vergonha, e às vezes situações difíceis são manifestadas por conta disso. Venha para cá agora, em nome de Jesus. Não tenha medo. Deus reservou esse momento para trazer libertação na sua história, na tua mente, em nome do Senhor Jesus. É pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Ele continua agindo nesses dias, Ele continua operando proeza, Ele continua fazendo que o coxo ande, Ele continua abrindo os olhos aos cegos, Ele continua destapando os ouvidos dos surdos, Ele continua abrindo a boca dos mudos. É hora, nesta noite, em nome de Jesus, o comando é Efatá, abra sua boca, abra que os ouvidos sejam abertos e a boca vai voltar a falar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Há mais alguém esta noite? Eu estou falando de mente angustiada, mente perturbada, mente aflita, que ama a Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é por maldade, você não sabe por que é, mas o meu coração